Muito boa noite, eu sou o pastor Tiago. E eu sou a Luana. E esse é o programa Bem Casados. Bem Casados, porque o casamento é muito bom. Seja bem-vinda ao seu programa semanal, programa que acontece às sextas, 20 horas, onde nós tratamos aqui de temas relacionados a casamento, não é isso, Luana? Exatamente. Já que estamos ao vivo, não esqueçam, de participar no chat, mande suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários. Gostamos muito desse momento de compartilhar com vocês. E tem promessa de que Luana responderá todas as perguntas hoje, olha só. Veremos, será que vai ter muitas coisas, porque o tema é um tema meio polêmico, assim, né? Começando com um tema polêmico, querida, eu tenho uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta aqui para minha esposa. Você tem ciúmes de mim? Não responda agora. Vamos desenrolar desse programa de hoje. Para ver se a gente é ciumento. Avaliar o nosso coração. Vamos avaliar. Será que você é ciumento? Comenta aí. Vamos pensar o seguinte, além de ser uma pergunta tão direta assim, a gente pode pegar assim, você é ciumento ou você se considera ciumento? Dica aqui, não fala agora para sua esposa, para o seu marido, se é ou não, espera para o programa, para não dar briga. Vamos avaliar, né? Vamos avaliar corretamente. Exatamente. Nós começamos aqui brincando sempre, convidando você para participar, porque esse é o nosso propósito, é um bate-papo sobre temas bíblicos relacionados ao casamento, relacionado à vida dois, né? Coisas que são importantes para a nossa vida, né, Luana? Sim, muito importante, lembrando que tudo aqui é realmente nos guiar através da palavra do Senhor e nos direcionar a amar ao Senhor através dos nossos relacionamentos, né? E do nosso relacionamento conjugal, né? Principalmente. Exatamente. E o nosso bate-papo sempre direcionado pela palavra de Deus, como você bem disse. Uma forma leve e tranquila, mas que a gente pode avaliar, né? A nossa vida, o nosso casamento, porque sempre temos que crescer, né? Mas é uma coisa interessante, nós começamos brincando aqui, né, Lu? Mas o tema ciúmes é um tema que traz muito problema, inclusive no aconselhamento, né? Atendendo e aconselhamento, caminhando com os casais, com noivos, com namorados, enfim. Esse tema dos ciúmes, às vezes, é algo que traz grandes consequências para o casamento, né? E até mesmo para um futuro casamento. Então, apesar de que às vezes a gente não sabe definir muito bem, é ciúmes, é cuidado zeloso, eu não tenho nenhum ciúmes. Né, qual o equilíbrio? Como que nós avaliamos isso biblicamente? Então, apesar de que é um tema leve, um tema tranquilo, né, seja um bate-papo leve, bate-papo tranquilo, mas é um tema importante que você, no seu casamento, no seu noivado, no seu namoro, deve, né, avaliar isso, porque, inclusive, algumas pessoas com ciúmes possessivo podem se tornar futuramente pessoas que manipuladoras, né, abusadores de outras pessoas. Relacionamentos abusivos, Relacionamentos abusivos, então isso é importante. Por isso que o tema, né, ele deve ser avaliado a partir da Escritura e conversando e trocando aqui, né, as nossas mensagens. Luana e a gente vai falar um pouquinho também sobre algumas fases aí da nossa vida, se tivemos ciúmes ou não, como é que foi, que período. Revelações essa noite. Revelações essa noite. Mas eu quero que você participe também. E como eu disse, Luana, isso é importante, né? Quer dizer, os ciúmes, ele às vezes se eleva a muitos outros problemas no casamento, né? No relacionamento conjugal. E ciúmes, ele é um tema bíblico, inclusive, né? Sim, com certeza. Em Provérbios 27:4, se conseguir pôr na tela, fala assim: a ira é cruel, a raiva é esmagadora, mas quem pode resistir aos ciúmes? Provérbios 27:4 fala bem assim. Então, tem referências bíblicas sobre isso, né? Nos ensinando e nos mostrando sobre os ciúmes, né? Exatamente. E é interessante pensar que o ciúme, ele é letal, né? Ele é o culpado pela maioria dos assassinatos que acontecem no mundo hoje, né? Pessoas que têm ciúmes de outras pessoas e vão até um fim trágico, né? Não só matam o corpo, mas às vezes matam a alma, no sentido de pressionar aquela pessoa dentro de um relacionamento abusivo. Então, por causa desse poder que os ciúmes têm, né, essa experiência, na verdade, é inevitável dentro da experiência humana, né? Sim, porque o ciúmes é um sentimento de possuir, né, de ter, obter. Então, quando isso invade o nosso coração desenfreadamente, então pode acontecer consequências, né? Esse sentimento de possuir o outro ou objeto, né? Exatamente. O ciúmes, ele vem acompanhado de um sentimento de posse, né? Ou seja, você é minha, você é meu. E aí, então, isso vai se tornando cada vez mais intenso no relacionamento a ponto de não permitir que o outro tenha suas questões particulares, pessoais, né? Com relação à roupa, com relação a cuidados, com relação à amizade, com relação a estudo, com relação a trabalho. Então, antes de chegarmos efetivamente sobre a destruição que o ciúmes pode causar na vida de uma pessoa, no relacionamento, né?
As Escrituras também nos situam basicamente de duas formas. As Escrituras nos mostram que existe um ciúme bom, né, um ciúmes bom, mas também existe um ciúmes mau. Então a gente vai tentar caminhar aqui por algumas definições, você pode também participar aí do chat, mas existe um tipo de ciúmes que é correto ter, não é isso? Sim, existe. E é legal a gente falar sobre isso porque, assim, quando Deus criou todas as coisas, tudo era muito bom. Deus criou tudo perfeitamente, tudo em ordem. E aí ele também, lá em Gênesis, a gente verifica que ele comunicou ao homem, ele criou ao homem a sua imagem e semelhança. Então, nos comunicou os seus atributos, que é o amor, a bondade. Só que por causa do pecado, isso foi distorcido. Mas antes dessa distorção, esse ciúmes bom, zeloso, e até que a palavra de Deus nos ensina em toda parte dela, é que Deus é o nosso Deus zeloso, amoroso, que nos ama. Então ele tem ciúmes pela nossa vida. Ele não divide a gente com ninguém. Êxodo, nos mandamentos, é bem claro dizendo, né, que amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e só a Ele prestarás culto. Então, Deus é o nosso Deus zeloso e Ele tem ciúme de nós e nós somos dele, somos povo eleito, né? Somos o povo da aliança. Então esse ciúmes de Deus é um ciúmes protetivo, cuidadoso, que tem é a ordem de cuidar daquele que é dele, porque somos criaturas criadas por Deus e somos para Ele. Então o zelo amoroso de Deus demonstrado nos ciúmes é muito bom. É proteção para a nossa vida. E é interessante aquilo que você falou, porque os ciúmes que Deus tem de nós, né, que somos seu povo, é a expressão do seu amor perfeito, né? Então não é algo possessivo que a gente vai definir depois lá na frente, mas a expressão do bom ciúmes de Deus é o zelo que Ele tem para com o seu nome atraindo o seu povo. Então você citou Êxodo 34:14, que fala sobre o Senhor zeloso, né? Ele cuida. Então o alvo não é a expressão de um amor egoísta. Guarde muito bem essas definições, porque quando a gente chegar para falar sobre os ciúmes mau, ou um sentimento que leva a processos pecaminosos, guarde bem essa definição. Deus zela pelo seu povo, tem ciúmes do seu povo, porque é a expressão do seu amor bondoso. Ele quer protetivo, né? Protetivo, exatamente, né? E aqui, a gente vai, por exemplo, algumas características do bom ciúmes de Deus. Primeiro, tudo é dele e ele cuida disso com paixão, mas em vez de ser possessivo desse mundo, do seu mundo criado, ele generosamente compartilha conosco. Olha só que interessante, né? Quer dizer, Deus cria os céus e a terra, Ele cria todas as coisas, tudo é dele, tudo pertence a Ele por direito criacional, tudo isso é do Senhor, mas o Senhor não é possessivo no sentido negativo, né, do seu mundo criado, mas Ele compartilha, inclusive compartilhou com Adão, dizendo: você vai, né, subjugar tudo isso, você vai, né, administrar tudo isso daqui. Então Ele generosamente o compartilha conosco, né, os bens, as bênçãos, os frutos, esse mundo que o Senhor criou. Então perceba que existe o que é dele, existe o cuidado, mas existe o compartilhamento. Isso mostra então a expressão da bondade. Uma outra coisa importante dos ciúmes com relação ao próprio Deus é que seu ciúme é despertado especialmente por sua noiva, povo da aliança. Então o alvo de Deus é proteger, como Luana disse aqui, é cuidar, é zelar pela aliança com o seu povo. Então perceba que não é algo, né, egoísta nesse sentido, mas é um cuidado protetivo, um cuidado amoroso. A sua noiva é despertada, né, tanto por no sentido dos nossos pecados, quer dizer, Deus tem ciúmes quando nós deixamos de adorá-lo como o único Deus, né, e nos flertamos, né, como Paul Tripp diz, com outros deuses, né, com outros amores, com outros senhores, com outros maridos. Lembrando, né, que as cartas dos profetas é sempre trazendo ao povo esse resgate, né? Deus chama o povo para si, dizendo: não, você é meu povo, meu escolhido, então larga esses amores, né? Em Oséias fala sobre isso, Joel. Então é resgatar o povo para si, né? Trazendo como povo eleito, é o povo da aliança. Então é o resgate, os ciúmes de um Deus criador que nos tem para si, e Ele quer nos proteger do mundo, do mal.
Exatamente. E o ciúme de Deus também é contido, né? E é interessante que o autor coloca assim, ele é rápido em nos ouvir fielmente, né? Ouvir a nosso clamor de pedido de perdão, de dizer, Senhor, queremos retornar, né? Queremos nos arrependermos aqui. E ele sempre nos convida a voltar. O seu ciúmes, né, está revelado exatamente na própria pessoa de Cristo, onde então ele nos convida, vinde a mim os que estáis, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então perceba que a natureza em si do ciúme nem sempre ele é algo ruim, porque ele é o cuidado intenso de um amor intenso, no sentido do próprio Deus, né? Então perceba que nem todos os ciúmes nós podemos categorizá-lo como possessividade, como, né, algo que traga um abuso. Não, o próprio Deus cuida do seu povo, o próprio Deus zela o seu povo dessa maneira. Tudo é dele, né, e ele cuida disso de uma forma apaixonante, né? Mas em vez de ser possessivo, mais uma vez, do seu mundo criado, ele compartilha conosco. Essa é uma grande diferença, né, Luana? Sim, uma diferença muito grande, porque a gente, quando escuta a palavra ciúmes, já fica amedrontado, achando só que coisas negativas. Mas avaliando agora, nesse momento que a gente começou aqui nessa abertura, a gente percebeu que o ciúmes bom, um ciúmes justo, que foi o que Deus sente por nós, por seu povo eleito, é algo bom que nos protege, que nos guarda, né? E nós somos propriedade de Deus. Então Ele quer o melhor para a nossa vida, Ele quer nos direcionar a viver e a amar a Ele sobre todas as coisas. E também nos proteger do mundo. Os ciúmes de Deus lá no Jardim do Éden com Adão e Eva era a proteção também de Satanás. Mas Satanás veio com aquela ousadia toda, persuadindo com suas falas, enganou o homem e a mulher. Então, ter esse entendimento dos ciúmes correto, zeloso de Deus, vai fazer com que a gente avalie o nosso coração, né? Mas e aí, Luana, você avaliando aí, você acha que... E você? Você é ciumento? Você é ciumento? Não sei se o pessoal já respondeu no chat, depois a gente vai ver aqui, Luana vai ler os comentários no chat, mas agora eu quero elevar aqui um segundo nível de pergunta, que a gente vai responder depois, a partir da nossa experiência aqui, mas você acha que os ciúmes que você vive, ou você sente, ou você recebe isso, isso atrapalha o seu relacionamento, o seu casamento, o seu noivado, o seu namoro? Quer dizer, existem algumas frases, às vezes, né, que as pessoas dizem, não, mas eu estou cuidando, mas é cuidado, mas é zelo, né? Nós temos algumas experiências no aconselhamento que essas frases podem ser e podem ter vindas de um coração que realmente ama o seu marido, ama a sua esposa e deseja zelar por isso, mas às vezes são desculpas para manter um domínio sobre a vida de outra pessoa. Então isso é infelizmente mais comum do que nós imaginamos, né? Então, como nós temos colocado aqui, o padrão de que nós devemos ter os ciúmes é o padrão do próprio Deus. É como Ele então se relaciona conosco, cuidando do seu povo por causa da sua aliança, né? E seu ciúme, ele é intenso porque o seu amor também é intenso. E é interessante aqui, note muito bem, o ciúmes divino, né, nesse sentido, inclusive 1 Pedro 1,7 fala que ele nos refina, nos purifica, porque ele nos ama, quer nos tornar cada vez mais santos. Perceba que o seu zelo e o seu cuidado vem atrelado ao seu intenso amor. E quando a gente pensa em amor, nós pensamos em cuidado, em sacrifício. Deus deu o próprio Filho dele para morrer no nosso lugar. E quando a gente pensa num ciúmes pecaminoso, a gente tem, às vezes, o cuidado, e aquilo que se fala de amor, na verdade, é o amor por si mesmo. Porque não quer perder, porque quer dominar, porque tem insegurança. Então, às vezes tem aquela ideia de, eu amo, mas na verdade é um benefício particular, o que é completamente diferente do próprio Deus, porque ele faz isso em benefício ao seu povo por causa também do seu nome. Você quer ler comentário? Quero ler os comentários aqui. Luana vai ler os comentários, se você não comentou, comente agora, aproveite esse momento, responda, você é ciumento? Não é? Isso atrapalha o seu relacionamento? Em que nível? Então aqui, vou começar lendo aqui, Irismar Pires, cônjuge tem ciúme sim. Boa noite, Inês Compelo, sou ciumenta sim. Olha, descobrindo, se revelando aqui o pessoal. Deixa eu ver. Irismar Pires colocou assim novamente, meu esposo disse que não tem ciúmes, tem cuidado. Vamos avaliar, né? Vamos pensar. A gente está no começo, dá tempo de avaliar. Você está definindo o ciúmes bíblico, né? Não, eu vou confessar. Quando eu fui estudar... quando eu fui estudar, eu falei assim, gente, eu não tenho ciúmes, né? Aí eu fiquei confusa agora.
Não tenho. Será? Agora eu fiquei bem confusa. Ó, antes de você continuar, uma coisa importante. Tem uma enquete aí no chat que a pergunta é: vocês consideram uma pessoa ciumenta? Sim ou não? Eu vou votar aqui. Vai votar. Vou votar. O meu eu fechei aqui, eu tô confusa ainda. 57% tá dizendo que é, 43% diz que não. Vamos ver o que vai Até mudar o final. no final. Então, Odair falou boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Karina, boa noite, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Recife, Pernambuco. Fabiana Florinda colocou: é natural do ser humano, entretanto, se o casal não tem respeito para ambas as partes, trai, está sendo adultério. Maria Cristina Santos do Lago: boa noite, irmãos e irmãs, temos que ter muito cuidado com o ciúme. Meu casamento quase foi desfeito. Meu esposo era doente, mas agora ao Senhor ele foi curado. Estamos com 46 anos de união. Amém. Olha aí, você vê que traz consequências, né? É um assunto, às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho ciúmes, eu tenho cuidado. Às vezes é um ciúmes, né? Agora, olha só, vamos lá. Aqui, ó, olha só, vocês consideram a pessoa ciumenta? Cresceu, 64, sim. E eu votei aqui. Votou? Votei. Quer falar o que foi? Não 35, quer dizer... existe alguma confusão às vezes de saber, será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu, né? Porque a pessoa fala, não tem ciúmes, mas às vezes a pessoa é até possessiva e não sabe, né? Mas enfim, vamos continuar aqui falando do tema, depois a gente vai lendo mais os comentários e fazendo o voto. Luana, eu acabei de falar aqui sobre esse intenso ciúmes, porque também há um intenso amor, quer dizer, Deus, ao ser zeloso com a nossa vida, Ele não viola a aliança que Ele fez conosco, né? Então isso é importante também, né, Luana? Sim, é importante. E o ciúmes é o que? Contido também. Ele é rápido em ouvir o seu povo infiel e sempre os convida para voltar, como a gente falou aqui. A palavra de Deus tem vários enredos e histórias de um Deus que nos chama de volta para si, né? Quando o povo sai, se distrai, ou então vai procurar outros deuses, outras fontes, ele resgata o seu povo, né? Então é um Deus que zeloso, que protege, que cuida e volta a atenção para si, né? Porque somos a noiva de Cristo. Exatamente. Agora, veja bem, então, só para a gente encaixar aqui de forma mais prática o nosso tema de hoje. Veja bem, existe ciúmes bom. Normalmente, a palavra ciúmes é sempre categorizada como algo ruim, de possessividade. Nós vemos que nosso próprio Deus tem zelo, tem cuidado, tem ciúmes, e isso é bom porque o Senhor é bom. Só que, temos um pequeno probleminha aqui, né? Lá em Gênesis, na queda, aquele Deus bondoso que compartilha seus atributos conosco, como compartilhou com Adão e Eva, de repente, então, agora com a queda, aquilo que é bom, aquilo que é muito bom, se torna manchado na forma como nós manifestamos esses atributos divinos, esse cuidado do Senhor. Então, agora, nós trabalhamos por causa do pecado do nosso coração, da forma como nós enxergamos outras pessoas e a forma como nós enxergamos relacionamentos, nós começamos, então, assim como amar é uma coisa muito boa, né? Amar é algo compartilhado, mas amar pode ser uma coisa tão ruim, de sufocante, né? Cuidado é uma coisa boa, mas cuidar de uma forma sufocante, né? Que o outro, né, não respira direito, é ruim. Quer dizer, então perceba que podemos pegar desejos bons, sentimentos bons e se tornar um ídolo no nosso coração. Aí que está o problema. Porque agora nós começamos a enxergar pessoas, o marido, a esposa, de uma forma diferente por causa do nosso pecado. Agora nós enxergamos muito mais de forma egoísta do que sacrificial. E aí então, por medos que nós temos, podemos desenvolver e caminhar aí por um ciúmes que seja mal, que seja pecaminoso. O nosso mau ciúme aparece na Escritura, sabe quando? Quando? Lá no início, quando Caim fica com ciúmes de Abel, porque Deus aceita a oferta de Caim. E aí Deus fala assim, se você fizer o que é bom, você não vai ser aceito. Então ele olha para aquela situação, ele sente inveja, ele sente ciúmes, e aí os ciúmes dele, que deveria ser protetivo, como o do próprio Deus é, zeloso, faz com que, ao amar muito mais a si, ele então chegue a um extremo, que é matar o seu irmão. Então perceba que nós já temos então a manifestação, desde o início da Escritura, de um ciúme que pode dominar o nosso coração,
por uma questão de segurança que nós queremos ter, de aceitação e de possessividade sobre a vida de uma outra pessoa. Sim, vários enredos da Bíblia nos contam essa tragédia, né, dos ciúmes, né, atrelado com as histórias. A gente viu em Caim e Abel, mas também a gente vê lá em Saul e Davi, quando Davi começa a vencer as batalhas, o povo começa a cantar louvores para Davi, dizendo que ele está vencendo, que ele é um grande rei. Saul se enfurece e se envolto de ciúmes, começa a perseguir Davi. Então a gente vê também isso na família de José, ele sendo perseguido pelos seus irmãos por causa dos ciúmes. Então, muitas histórias da Bíblia, e uma que eu lembrei que é muito especial também é a de Salomão, e o engraçado desfecho dessa história, né? Salomão, diante daquelas duas mulheres ali, disputando aquela criança, o ciúmes mau, ele quer para si, não importa as consequências, né? Então, aquela mulher ali dizendo que aquele filho era dela, ela queria que dividisse o filho, por mais que ele perdesse a vida, mas é aquele pensamento de, se eu não posso ter, porque eu mereço mais do que você não vai ter também. Então, o ciúmes mau é carregado disso, né? Esse sentimento de inveja caminha muito com esses ciúmes. Então, é aquela posse de, não importa as consequências, é meu porque eu mereço muito mais do que você, eu sou o melhor e eu quero para mim. E isso a gente vê na história da palavra de Deus, né? Então, a gente tem que nos direcionar realmente a poder avaliar o nosso coração, avaliar o nosso casamento, o nosso relacionamento, se o que eu estou tendo, esse desejo, esse ciúmes, é um cuidado zeloso e amoroso ou não, né? Exatamente. Nós temos aquela frase, né? Se não é meu, não vai ser de ninguém. Né? É claro que dentro do seu contexto, enfim, mas é uma coisa muito séria, como nós falamos antes, os ciúmes levam pessoas a cometerem assassinato, pessoas matam por causa de ciúmes, né? E é interessante que a Bíblia nos traça aqui alguns tipos, né, de distintivo que traz a perspectiva de um ciúme ruim, de um ciúme mau, de um ciúme pecaminoso. Por exemplo, né, em contraste com o ciúme divino, né, que Deus é dono de tudo, mas Ele compartilha, nesse sentido, quer dizer, Ele compartilha conosco a sua criação, enfim. Nós temos aqui o ciúme ruim não reconhece a propriedade de Deus ou a sua graça. Uma coisa que Luana e eu nós sempre falamos, pode abrir para a gente aqui, por favor? Nós sempre conversamos que devemos ter o zelo um pelo outro, mas o nosso maior compromisso no casamento é com Deus. É com o Senhor. Afinal, nós, né, ficamos diante, né, do pastor, ficamos diante das testemunhas, principalmente diante do Senhor, e falamos assim, olha, eu vou cumprir essa aliança. Casamento é uma aliança. Né? Então, eu vou cumprir essa aliança com você até que a morte nos separe. Então, essa ideia de que quem cuida da minha esposa não é somente eu, mas é o Senhor. Quer dizer, eu posso tentar ter um sentimento de posse para com ela, mas a minha maior preocupação é que ela ame a Deus acima de todas as coisas, porque se isso acontecer, ela vai ser fiel. Sim. Eu serei fiel, por quê? Porque o meu maior compromisso será com o Senhor. A gente já falou bastante sobre isso, né? Sim, já falamos, e é importante a gente trazer isso na nossa memória, porque às vezes o nosso coração forja tantos enredos, tantos pensamentos ruins, de desconfiança, de medo, de insegurança, às vezes por motivo de trabalho, precisa viajar um tempo, aí fica aquela desconfiança, aquele medo, mas lembre-se, é uma promessa diante do Senhor, é uma aliança, um compromisso, e Ele presta contas a Deus, né? Então, a gente pensa nisso, fala muito nisso, porque realmente é a nossa vida com Deus. Então, se o nosso amor zeloso, o nosso ciúmes for zeloso realmente, como Deus nos comunica esse ciúmes de forma correta, a gente vai, não de forma egoísta e o medo do eu ser deixada, mas ele está glorificando a Deus com a sua vida, com a sua atitude, com o seu comportamento, com tudo que Ele é. Ele está honrando o compromisso que Ele fez. E é interessante que também traz a ideia de que o ciúmes ruim, ele é sobre pessoas, né? Ou seja, eu posso ter ciúmes de você, né, porque eu vou imaginar que outros sempre tenham a intencionalidade de roubá-la de mim, alguma coisa assim. E vivemos num mundo mal, devemos considerar isso, obviamente, né? Ou seja, pessoas que são têm más intenções, né? Mas é um tipo de avaliação que às vezes eu faço de uma forma julgadora, inclusive com relação às vezes a um irmão em Cristo. Então esse ciúme ruim é sobre pessoas, é sobre coisas, né? Ele também é intenso, mas não é acompanhado de amor. Né? E é interessante que às vezes casais reclamam sobre a possessividade do outro, né? E nós estamos falando aqui, por exemplo, questão de roupa, vamos pensar nisso, né? Não é nem uma questão, Luana,
nós temos que biblicamente andar decentemente. Sim. Isso, e ponto. Né? Isso a gente pode até fazer um programa sobre isso. Tanto homem quanto mulher. Exatamente. Decência. A Bíblia fala sobre decência. Mas talvez, né, você coloque uma roupa assim, essa roupa que você está aqui hoje, e na minha cabeça, na minha intencionalidade, no meu ciúmes não acompanhado de amor, eu falo, não, você não pode colocar isso. Mas por quê? É indecente? Não. É porque eu acho, né, o meu gosto e o que eu acho que as pessoas vão dizer, ou como pessoas vão te avaliar, você não pode usar. Ah, você quer estudar? Você não pode estudar. Por quê? Porque ao estudar, você vai sair do ambiente que eu tenho controle, estar com outras pessoas, trocar, né, conversas com outras pessoas, fazer um grupo de estudo. Conhecer pessoas diferentes. Então você não pode fazer isso, né? Ah, eu posso, talvez, né, sair sozinho. Não, você não pode sair sozinha. Então, é aquele ciúmes que não é amoroso, que não pensa no crescimento da outra pessoa. É um ciúmes que pensa no bem-estar sempre particular, de possessividade. Se eu perder, eu vou chorar. Se eu perder, eu vou sofrer. Então, a intencionalidade desse ciúmes ruim, maligno, é prender a pessoa para que eu me sinta seguro. Para que eu possa, então, dominar sobre a sua vida. Aí eu preciso constantemente de sinais, né? Se eu for possessivo, um ciumento possessivo, que Luana me dê constantemente para dizer, ok, eu estou no controle. E aí quando sai alguma coisa, note bem, preste bem atenção, quando sai alguma coisa não, né, da linha no sentido de pecaminoso, de infringir a lei, mas que sai talvez, né, da consideração que o ciumento possessivo faz, ele já briga com outra pessoa, ele já culpa outra. Você deveria ter visto isso. Tá vendo? Se você não tivesse feito isso, você não pode conversar com as pessoas. Tá vendo? Olha o tipo de roupa que você usa. Só que não há nada indecente. Há uma conversa, às vezes, né, entre irmãos, há uma roupa decente, mas aí a pessoa atribui muitas vezes a culpa àquele que é o objeto, né, que é o alvo dos seus ciúmes. Então o ciúme ruim, ele não é acompanhado de amor, ele é acompanhado de possessividade. E o único amor que existe ali é o amor próprio. Então isso é importante também. Né? Tem mais perguntas aí no chat? Tem. Já fez a sua pergunta? Já fez o seu comentário? Faz aí que a Luana vai ler mais alguns. O pessoal não está mandando pergunta, mas está mandando comentário. Então é muito bom compartilhar aqui a história. Vou ler aqui para vocês. Daniel Santos colocou: o mérito do ciúme, sempre falo que é questão de dosagem. Vocês são tão abençoados, Deus abençoe os cônjuges de vocês. Abraço, irmão Daniel. Tilde Durans: já sofri muito porque meu esposo tinha ciúme exagerado. Graças a Deus, isso passou e não sou mais ciumenta. E colocou risadas, né? Será? Não será? Cairior Lando. Sim. Boa noite, graça e paz. Eu não sou ciumento. Com firmeza falou. Aí sim. Vamos lá. Tem mais? Tem. Elienay falou assim: eu já fui muito ciumenta quando eu era mais nova, mas hoje eu reconheço que não leva a lugar algum. É muita falta de sabedoria. Olha aí. Calma, né? Porque a gente tem o ciúmes zeloso. Não, calma, sou desprovida de ciúmes. Mas você percebe a conversa? Sim. Nós temos dois extremos, né? Quer dizer, ou eu sou ciumento, né? Ou não, eu não sou nada, eu não né? Sou. Não. Às vezes eu até caía nessa, né? Eu não tenho ciúmes, né? Mas será super que chateado. Ele ficava muito chateado quando eu falava. Eu perguntava assim, Luana, você tem ciúmes de mim? Ela falou, não. Como você não tem ciúmes de mim? Eu queria que eu brigava porque ela tinha que ter ciúmes de mim. É verdade. Várias vezes ele perguntava. Mas é aquela questão, ser desprovida de ciúmes, eu diria assim, será que também é o também? Correto? É certo. Será? A gente vai ver. Né? Mas agora, você tem ciúmes de mim? Calma, Vamos deixar só para o final, igual a enquete. Acompanha, responde a enquete. Você que não respondeu ainda, para a gente poder... Olha só, nós vamos para um pequeno intervalo agora, para vocês assistirem 2 vídeos que são muito importantes. Mas enquanto isso, vai refletindo, vai respondendo enquete, presta atenção também no vídeo, é claro. Vai respondendo no chat, a gente vai também comentar, trocar uma ideia com vocês. E aí daqui a pouquinho nós voltamos com o tema se o cônjuge deve ter ciúmes. E aí, você é ciumento? É ciumento? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso.
Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. A IPP-TV faz 2 anos e as novidades não param de chegar. Nesta sexta-feira, às 9h30 da noite, tem a estreia da nossa sessão de cinema. Toda semana, o Cinefique IPP-TV vai trazer o melhor dos filmes e documentários cristãos produzidos no Brasil. E a gente começa contando uma emocionante história real. Canani, Eu Sobrevivi, que mostra como uma índiazinha escapou das tentativas de assassinatos na tribo e acabou salva e adotada por um casal de missionários. Cinefique IPP-TV estreia nesta sexta-feira às 9h30 da noite. IPP-TV, a sua TV missionária. Olá, estamos de volta com o programa Bem Casados, ciúmes ou não, ter ou não, eis a questão, né? Nós fechamos aí o último bloco falando sobre, às vezes, 2 extremos que a gente vai, né? Ou eu não tenho nada, ou eu sou completamente ciumento e possessivo, enfim. Mas o mau ciúme, ele não reconhece uma coisa muito importante, né, Luana? Ele não reconhece a propriedade de Deus nem a sua graça, né? Exatamente. E a questão aqui é que o mau ciúmes não entende que o outro não pertence a mim, mas pertence a Deus, né? Como a gente até falou, que quando a gente casa, a gente faz aquela promessa ali da aliança diante de Deus, principalmente. Tem as testemunhas, mas é principalmente diante de Deus, é um compromisso com Deus. Então, o ciúmes egoísta, o ciúmes mau, ele não reconhece que não é dono da pessoa. Mas Deus é o nosso proprietário, Ele é o nosso dono. Então, daí que sai o sentimento egoísta de posse, de querer que a pessoa esteja no seu controle o tempo todo, né? Então, o ciúmes mau, ele não reconhece nem a propriedade de Deus, nem a sua graça sobre a vida do outro. Então, a outra pessoa não pertence a você, mas pertence a Deus. Você não pertence a mim? Não, eu pertenço. Não, não, somos um só. Tô super não, chateado aqui agora. Somos um só. Fizemos uma aliança, mas é questão de domínio, né? Eu sou do Senhor. Eu sei, querida. Tô brincando. Saia justa aqui, ó. Mas ó, você tocou num ponto muito legal, Sim. que exatamente isso. Quer dizer, por mais que somos casados, Luana e eu, né, ou seja, somos uma só carne, pertencemos um ao outro nesse sentido, mas eu não sou o seu dono, eu não sou o seu senhor. O seu senhor é Cristo Jesus. Quer dizer, é Ele que dirige a sua vida. Então, o grande problema dos ciúmes é que nós nos tornamos senhores sobre outras pessoas. E isso é interessante, Luana, abre aqui pra gente, isso é interessante, porque às vezes, né, tratando muitas vezes nessa questão dos ciúmes, né, do ciúmes possessivo, o outro começa a julgar a intenção do marido, da esposa, sem sequer ouvir, né? Então ele fica assim, tá vendo? Você olhou para outra pessoa lá, mas ela nem olhou, ele nem olhou. Tá vendo? Você deveria ter tido esse tipo de atitude, mas ela nem percebeu. Cria especulações, né, sobre a realidade, sobre a vida do outro, e não tem um cuidado amoroso verdadeiro, né? Lembrando que a gente falou aqui que o cuidado de Deus é amoroso, de proteção, e Ele cuida de nós em todo o tempo. É um amor altruísta, né? Jesus é o exemplo disso. Mas o mal é aquele que quer para si, né? É ao contrário, totalmente
egocêntrico, focado em si, sempre pensando nas consequências de estar sozinho ou de perder aquele objeto de desejo da vida dele, né? Exatamente. E aí você falou interessante, o objeto de desejo, quer dizer, aquilo que satisfaz o coração. Eu sempre brinco com a Luana, eu falo assim, querida, eu te amo, mas você não é a razão da minha vida. Mas é bom falar isso, né? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira saudável e verdadeira. É uma né? brincadeira bíblica. Pra lembrar, ó, o foco aqui não é você. A gente fala... Porque, querendo ou não, há ídolos, né, no nosso coração. Isso pode ser um ídolo também. O outro é um ídolo, né? Se a gente realmente permitir que esse sentimento tome conta da nossa vida, isso demonstra que a outra pessoa pode ser um ídolo do seu coração, né? Exatamente. E todo ídolo quer sacrifício, né? Sacrifício, adoração, quer dizer, eu vou ter que sacrificar a minha confiança em Deus, de que cuida de você, para eu tentar ser Deus na sua vida, manipular você, né? Bom, deixa eu compartilhar uma coisa aqui. Teve uma época do nosso casamento que eu tive bastante ciúmes de você. Teve. Você sabe qual é? Eu sei. Sabe? Sei. Qual é? Qual? Foi o período que o Felipe nasceu e eu tive que trabalhar um tempo? Foi. Não por causa do trabalho. Mas, assim, eu sempre tive Luana ali bem próximo, né? A gente casou, nós somos um projeto missionário juntos, né? Revitalização juntos, né? Então, sempre trabalhando junto. De repente, o nosso primeiro filho nasceu. E aí, Luana foi ajudar a família e tal, trabalhar fora. E aquilo me deu um negócio no coração, assim, que eu ia buscar ela no trabalho, sabe? Aí eu ficava... Só que aí que é interessante, né? Não tinha nada. Só que o que acontecia? A minha interpretação pecaminosa, porque eu sempre tive Luana ali, a gente sempre fez as coisas juntos, saía junto, né? De repente eu vi ela num outro ambiente, né? Trabalhando e tudo mais. Com pessoas diferentes e tal. E de repente eu ia buscar, falando, não é possível, o que está acontecendo? E aquela ideia de, né, se ela saísse, eu ficava fora esperando um trabalho, se ela saísse com um grupo de amigos, né, de amigas, e aí chegou aquele momento de, amiga lá no trabalho, a gente vai no trabalho, num chá, vai fazer isso daqui, falando, o que é isso? Né? Eu nunca falei não, né? Mas no meu coração eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é interessante, uma interpretação minha. Sim. Quer dizer, nada estava acontecendo, mas a ideia de eu perdi o controle, né? Então eu tive que, obviamente, confrontar o meu coração. Então essa foi a época, eu acho que mais fortemente em que eu lidei pecaminosamente com os ciúmes. Ó, revelações. Acho que nem ela sabia disso. Tão intensamente não, né? Ó, revelações ao vivo, vocês podem saber. Perigoso isso, né? O ciúme ruim, ele é intenso, mas não é companheiro do amor, como a gente tem falado aqui, né, durante esse momento. E nós temos números, né, 25, 10, 11, falando de um tipo de ciúmes, inclusive por parte de um homem bom, né? Você pode ler pra gente a referência? Exatamente. Finéias, né? Vou ter que abrir aqui. Aqui, eu posso ler para você. Ler, fala assim, Finéias desviou a minha ira, e o Senhor disse a Moisés, né? Finéias desviou a minha ira dos filhos de Israel por ter ciúmes, do meu ciúmes entre eles. Olha só como Deus, né? Essa tradução é interessante. Sim. Para que eu não consumisse os filhos de Israel no meu ciúme. Lembrando só do enredo dessa história aqui, para quem não está contextualizado, eles estavam andando pelo deserto, vagando. E aí, Finéias era neto de Arão sacerdote. Tinha um homem israelita que pegou uma mulher lá de Midian para ele. Então, não podia, né? E Finéias foi com a lança e atravessou eles, né? Matando eles. Então, cuidando do zelo do Senhor, para que aquela praga não atingisse a comunidade. Então, foi uma forma de cuidar daquilo que é do Senhor, do povo de Deus. Eu tô rindo aqui, porque olha a tarja ali. Volta a tarja anterior, por favor, do pastor Tiago. Essa daqui, eu amei essa tarja. Eu tava aqui matando da experiência. Não acabou? Já saiu? Volta aí a tarja anterior. Ela vai colocar, olha só, olha. Quando eles vão colocando aí, vai ler, né? Vai respondendo no chat, colocando também a sua própria experiência aí com relação a isso, né? Mas isso foi um momento da minha vida. Agora, é interessante o texto que foi lido, porque Deus fala que Finéias teve um zelo, teve um ciúmes, manifestando ali os ciúmes do próprio Deus. Só que veja que não é algo egoísta. O alvo dele era a glória do Senhor. Era a justiça divina e não a
própria justiça. Tirar né? aquela situação do povo ali, porque senão o povo ia ser atacado pelos enxames, né? Olha como eu fui exposto, querida. ali. Olha, o pastor Tiago Henrique conta a sua própria experiência de quando teve ciúmes intenso de Luana Virgínia. Mas Olha legal falar sobre isso, porque também há fases na nossa vida que acentua isso. Então a gente tem que sempre o quê? Nos direcionar para a palavra de Deus e caminhar e buscar realmente o bom ciúme zeloso de Deus. Não o mal, porque se a gente viver sem intencionalidade, é uma palavra que ele gosta muito, intencionalidade, podemos cair nesse pecado sim. Até aquelas pessoas que falam assim, nunca tive isso. Mas é bom a gente avaliar bem o nosso coração e sempre trazer na memória assim, o que a palavra de Deus nos ensina. Exatamente. Qual é a característica de um ciúmes que é bom, né? O ciúmes piedoso é zeloso pelo santo nome do Senhor. É o texto que nós lemos de Números aqui. Quer dizer, Finéias, ele é usado por Deus para zelar o próprio nome de Deus, né? Nesse sentido de que Deus aceita aquilo que ele fez como uma forma de não consumir o povo. Então, e é interessante que um ciúmes bíblico adequado que nós devemos ter pela vida do nosso marido, da esposa, né, da nossa esposa, é principalmente olhando para o Senhor e não para o mérito ou para o sentimento de pertencimento que eu tenho, né? Então eu tenho que olhar para a vida da minha esposa e agir ali com cuidado zeloso, pensando sempre o seguinte: como que eu posso honrar a Deus, glorificar o nome do Senhor, cuidando da minha esposa? Veja bem, se eu busco ser senhor sobre a vida dela, né, como o próprio Deus, eu estou pecando, eu estou dominando. Agora, se eu estou pensando no seu crescimento, e aí é interessante, Luana, sabe por quê? Porque talvez o seu crescimento esteja envolvido você ir para uma universidade estudar, você trabalhar, você ter esse convívio, e aí então um ciúmes zeloso não vai proibir, porque vai pensar no seu crescimento, principalmente com relação a Deus. Então perceba que sai o sentimento de posse ou de possessão, algo possessivo, para algo cuidadoso e zeloso, sabendo que nós não temos controle absoluto sobre nenhuma pessoa. E os ciúmes têm essa característica, o ciúmes pecaminoso, o controle absoluto por medo da perda e tudo mais, né? Sim, vamos dar uma lida no chat, porque o pessoal andou comentando aqui, fazendo perguntas. Vamos lá, pessoal. Só ver aqui mais ou menos onde eu parei. Rocha Viana colocou: meu marido teve... É uma pergunta, né? Meu marido teve relações com uma amiga e ainda mantém a amizade. E acha eu ter ciúmes uma besteira. Eu acho que duas coisas. Primeiro, acho que é sábio que esse relacionamento seja desfeito, né? Porque isso é uma questão de zelo e de cuidado, né? Isso é uma questão onde nós temos a perspectiva que devemos cuidar e, inclusive, zelar pelos sentimentos daquele a quem nós amamos. Poderíamos colocar a questão daquele versículo que fala que se o teu olho te faz pecar, arranque-o e lance fora? Exatamente, contexto, a ideia né? de radicalidade diante de um pecado. E também um processo, então pode ter tido perdão, ok, tudo bem, por parte da esposa, né, do marido, mas é importante ter esse cuidado. Quer dizer, não dá para ter amizade mais nesse sentido, né? Sim. Não quer dizer que tem que ser inimigo, tá? São duas coisas distintas, mas é ter um cuidado. Quer dizer, eu não vou, né? A pessoa não pode ter uma amizade como se nada tivesse acontecido, porque envolve o sentimento de uma outra pessoa. Sim, e achar cuidado. que assim, a gente já resolveu, é besteira da sua parte ficar pensando em coisas, né? Não é bem assim, né? A questão de resgatar a confiança também tem esse processo de você parar de ter essas atitudes e de ter esse tipo de comportamento, né? Então, buscar a restauração também tem que restaurar a confiança do cônjuge, né? É um processo. O perdão é um evento, é um fato, mas também é um processo, né? Eu indico procurar ajuda na sua igreja, uma ajuda de alguém que realmente ame ao Senhor e zele pela vida conjugal, né? Nós temos aí o comentário da Carla Mello. Tenho ciúmes quando a mulher joga charme para o meu marido. Aí se for zeloso, né, quer dizer, como é que você lida com isso? Quer dizer, você culpa seu marido, né? A gente não sabe do caso, estou supondo coisas que podem ser reais na vida de um casal. É importante, então, entender, o marido se posicione, quer dizer, se há alguma coisa, esse é o limite. O zelo seria não acusá-lo, mas chegar e falar assim, amor, tem certas situações ou pessoas do nosso convívio que fica, né? Então, ter um cuidado na hora que a gente for estar perto dessa pessoa, né? Agora, por outro lado também,
a gente não tem controle sobre o mundo que vivemos. Quer Sim. dizer, a gente pode sair na rua, pode ter alguma coisa, a gente vai cuidar, vai zelar, vai proteger, mas a gente não pode querer dominar todas as coisas, que aí já é um problema possessivo, né? Sim. Nós temos aí, quem mais? Caio e Sheila. O ciúmes egoísta é controlador, destrói o casamento e não edifica o lar. Que Deus trabalhe em nossos corações. Isso aí. Maria Anunciação. Boa noite, ore pelo meu casamento, está quase no fim. Descobri que meu marido é viciado em pornografia e me ajude, por favor. Olha, eu vou te dar uma dica prática, assim, você pode entrar em 2 lugares, você entra aqui no canal da EPP TV, tem vídeos falando sobre como ajudar o marido, como lidar com a pornografia, né? E também tem um site chamado Conexão Conselho, anota aí, Conexão, com X, né? Conselho, lá tem vários temas, vários links, vários artigos para ajudar esse processo. E outra forma que eu indico também é, procure ajuda. Procure um irmão da sua igreja, procure o seu pastor, procure um conselheiro que possa auxiliar. O vício da pornografia realmente desfaz muito casamentos hoje. Sim. Daniel Santos, Thiago, você e a Luana são casados? Sou novo no canal da Igreja Presbiteriana. Opa! Boa sua pergunta. Vamos aqui agora, vou fazer uma enquete ao vivo aqui. Há quanto tempo a gente é casado? 11 anos. Que dia que a gente casou? Dia 2 de abril de 2011. Então, respondendo a sua pergunta, Daniel, sim, somos casados, Luana e eu. Somos casados há 11 anos, pela graça de Deus. Estamos juntos há 13, porque namoramos 2 anos, né? E temos 2 filhos. E até um testemunho legal, né? Foi 2 anos de namoro, mas foi um namoro, assim, muito distante, né? A distância, porque seminarista, precisando ir para a igreja, fazer estágio, então... Você estudando, eu estudando, trabalhando. Isso, não dava tempo para se ver muito. Então, a confiança também, né, no relacionamento de que ele não pertence a mim, mas ele é de Deus... também estava aqui caminhando, né? Sim. Às vezes podia surgir aquela... E olha só, revelações do nosso casamento aqui, né? Nós ficamos 8 meses sem se ver. Nós nos encontramos para marcar o casamento no cartório. Assinamos, né? E tchau. Assinamos, voltamos para nossa vida, cada um fazendo estágio ali, e depois só se vimos no dia do nosso casamento. Agora, calma. Você fala assim, mas é fácil. Pensa, eu não sou tão velho assim, mas pensa 11 anos atrás, eu não tinha nem dinheiro para botar crédito no celular. Luana botava escondido por causa da minha dignidade. E a gente se falava pelo Orkut e no lugar que eu morava não era liberado. Então você tinha que fazer uma, né? Era só de quinta-feira. E quinta-feira eu estava na faculdade. Então ele deixava depoimentos. Aí depois... Orkut, olha, eu sou da época. E aí o que acontecia? Aí só depois de 1 mês que nós nos encontramos no altar para casar. Que emoção. Eu cheguei muito antes para ver se ela realmente estava lá. Ia chegar. E ela chegou meia hora antes. Então foi uma benção, né? E foi bom. Então... somos casados, esse é um pouquinho, a gente vai um dia contar um pouco de toda a nossa história, do fora que ela me deu, de todo um processo caótico até a gente casar. E nós temos 2 filhos, Daniel. Nós temos o Felipe, de 8 anos, e nós temos o Pedro, de 6. Agora é 6, não pode esquecer. 6, que acabou de fazer 6 dia 1º, aí se falar que tem 5 já... Ok, então somos casados. Vamos lá. Tem mais gente aí, Luana, falando, não tem? Osama Firmino. Eu só não me sinto cristã. Eu me sinto salva em Cristo Jesus, pois saber que o Espírito dele habita dentro de mim e tem cuidado de mim, eterno da minha mocidade. Isso é a coisa mais maravilhosa de se ter. É ser cristã. Habitado pelo Espírito, ser de Cristo. É sinônimos aí, tá bom? Daniel também colocou, ciúmes é bom, é baseado no cuidado genuíno. Okay. E Amanda Damasceno, graças e paz, irmãos. Sei que foge do assunto, mas eu quero saber qual é o conselho que o senhor me daria para lidar com meu marido abusador. Uau, a gente pode fazer um programa sobre isso, né? Inclusive, quem é que está falando aí? A Carla? Não, Amanda Damasceno. Amanda, se você entrar no canal da EPP TV, eu fiz uma pregação na quarta-feira chamado Relacionamentos Abusivos. Lembra disso, querida? Sim. Então, entra lá. Eu não vou ter tempo aqui, por causa do nosso momento, para poder falar como que você lida com isso, né? Mas você pode entrar lá e ter todas as informações de... basicamente 40 minutos de sermão. Restaurado pela culto palavra. Restaurado pela palavra. Relacionamentos abusivos. Coloca aí, né, depois. Não sai agora, não. Vai Sim. depois e aí então você pode ter mais informações ali, ok? Aí o Daniel colocou, 11 anos, que bênção mesmo, né? Bom, vamos falar aqui de algumas formas práticas que nós podemos... Então, assim, finalizando,
Ou, Sim. né, indo para a parte final. Deus tem ciúmes Sim. zeloso e bondoso. Nós temos ciúmes pecaminoso, né? Mas também podemos ter ciúmes que glorifiquem a Deus. E a característica de um bom ciúmes é quando, né, um ciúmes amável, é quando nós pensamos muito mais na glória de Deus e no nome santo do Senhor do que no nosso bem, na nossa suficiência. Não é isso, querida? Exatamente. E entender também que o outro pertence ao Senhor, não a mim. Então, para a gente tirar o foco do ciúmes ruim, é lembrando que o compromisso e a honra é primeiro a Deus. Então, Deus vai cuidar do coração do meu cônjuge, né? Deus vai zelar por esse casamento e eu entendendo que ele pertence ao Senhor. Então, não tenho domínio sobre os seus pensamentos, sobre o seu coração, sobre as suas emoções, mas o Senhor tem. É interessante. Ó, eu vou dar aqui, a gente vai comentar agora, dicas práticas de ciúmes bom. Olha só. Olha o final desse programa, que bênção, né? Para você avaliar e para você ver. Uma coisa importante, o ciúmes zeloso, ele caminha pelo fato de que o marido ou a esposa está mais preocupado com o coração do cônjuge. Em que sentido? Eu devo cuidar da minha esposa porque o texto de Cantares 2 diz assim: meu amado é meu e eu sou dele. Eu pertenço a você, você pertence a mim. O que isso significa? Que não há nenhuma outra pessoa nesse mundo que deva ter comigo ou com você conversas profundamente pessoais. Eu não posso ter isso com uma outra mulher. Você não pode ter isso com uma outra pessoa. Então esse cuidado eu vou zelar para ajudar a minha esposa, ajudar o marido a não cair neste erro. Veja que não é possessividade, é algo que suporta. Então, também é um alerta que a gente faz a questão de relacionamentos, né? Então, quem é seu amigo? Não, né? A mulher, amiga de mulher, homem, amigo de homem. Então, caminhar junto, sim. E o casal, procure outros casais como referência, como amizade. Mas, assim, intimidade, conversar sobre a vida, partilhar alguma coisa, não, né? Porque pode chegar a uma confusão de interesses aí, né? Uma outra forma de demonstrar um ciúme zeloso é zelar pelo desenvolvimento espiritual do seu marido e da sua esposa, né? Elogia pequenos passos sem comparar negativamente a outras pessoas, para não gerar, obviamente, também ciúmes, e oferecer ajuda mútua para que o outro cresça. Quer dizer, eu não quero que ele cresça para mim, a minha esposa cresça para o meu domínio, fique aqui e não importa como ela está com o Senhor, mas é importante que eu esteja seguro. Não, eu devo pensar no crescimento espiritual, inclusive abrir mão do meu tempo ali, né, para que você possa ir, você possa estar com alguém, né, na igreja, com as irmãs, servindo a Deus. Isso é um ciúmes bíblico, Sim, que saudável. pensa no crescimento do outro. Outra coisa, guardar o casamento diligentemente. Guardar esse ambiente do casamento de forma diligente. Cantares fala sobre apanhar as raposinhas que devastam as vinhas, né? Então, interessante que Cantares, falando de um amor redentivo, de um amor ali entre um homem e uma mulher, que é expresso a partir do temor a Deus, não há possessividade, mas há cuidado zeloso. Então não vamos permitir que as raposinhas, ela diz, né, lá em Cantares, essa sulamita, atrapalhem o relacionamento. Quer dizer, estar atento e preservar. Talvez o marido mais exposto a um tempo, a esposa, como que eu lido com isso? Como que eu trabalho com isso biblicamente? Pensando no casamento para a glória de Deus. Isso é uma coisa importante, né? Sim, ter esse cuidado. Exatamente. Outra coisa é entender que nós não temos a possessividade sobre a vida do outro, mas que o outro, ele pertence ao Senhor, como você bem falou aqui. Persevera também quando sofre pecado, quer dizer, nós podemos então ter um zelo mesmo com a queda do outro, poder incentivá-lo ao crescimento bíblico, e protege o coração, que é uma coisa importante. Quer dizer, se eu vejo que a minha esposa, ou a esposa vê que o marido está sendo enredado por coisas desse mundo, sabiamente nós temos que dizer, olha, talvez vamos orar mais por isso, vamos trabalhar mais nisso, vamos ler mais as Escrituras como uma forma de cuidado do coração, e não como zelo, né, ou possessivo. Cantares 8:6 fala assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labareda. E não é pecaminoso sentirmos ciúmes,
é pecaminoso quando o nosso ciúmes é demonstrado de uma forma egoísta e que não demonstra amor intenso, né? Então isso é importante também entender, né, Luana? Sim, lembrando que o amor é altruísta, o amor zeloso do Senhor, né? O ciúme zeloso. Então é sempre olhando para o outro no cuidado de proteção, de preservar, mas de levar ele a caminhar a cada dia, honrando e adorando ao Senhor sobre todas as coisas, né? Então buscar isso realmente, esse cuidado. Então, ter ciúmes é ruim? Você está perguntando para mim? Estou perguntando para você. Ter ciúmes é ruim? Ter ciúmes não é ruim, né? Há ciúmes e cuidado bondoso. Então, eu vou responder a pergunta. Faz a pergunta para mim de novo. Ter ciúmes não, é ruim? Pergunta se eu tenho ciúmes. Ah, tá bom. Você tem ciúmes? Eu tenho ciúmes de você. E hoje... Então, já tirou a confusão da cabeça? Já conseguiu responder sim ou não? Eu tenho ciúmes de você. Olha, revelações. Revelações. Mas é um ciúme de cuidado, mas que eu sou tentado a ter possessividade, porque talvez eu quero que você se enquadre naquilo que me dá segurança, mas eu tenho que lembrar, você não pertence a mim, você pertence ao Senhor, e nós pertencemos a Ele. Então, eu tenho ciúmes, então, olha aqui, ó, o pessoal vai colocar aqui, pastor Tiago revela em rede aí nacional que é ciumento. Não, não é isso, quer dizer, eu tenho ciúmes, né? Entendendo que Deus me permitiu, como marido, cuidar da minha esposa. E ele, o próprio Deus, tem ciúmes. Então, é um exemplo para mim. Então, eu tenho os ciúmes e tenho que lidar com o meu coração para que eu não seja possessivo. Entendendo que, e trabalhando e ajudando, né, e caminhando juntos em que você deve crescer no seu relacionamento com o Senhor. Sim, a vida cristã é sempre uma caminhada de buscar amar ao Senhor e realmente trazer o nosso coração, as nossas emoções para o Senhor. Lembrando que, por causa da queda, tudo foi distorcido, na verdade. Então, ter esse zelo e cuidado de que a gente está realmente vivendo e usando tudo aquilo que Deus nos capacitou para ter de forma zelosa, amorosa, realmente voltada para Ele em adoração ou não, né? Então, o bom ciúmes é agradável. Exatamente. E aí nós não vamos falar desse tema profundamente, porque o nosso tempo aqui não cabe. Nós vamos fazer um programa sobre isso, né? Mas você que é namorado, né, você está namorando, ou você está noivo, noiva, avalie se o cuidado que a outra pessoa tem sobre você é um cuidado bíblico ou é um zelo possessivo, né? Isso é importante, porque nós sabemos que isso é crescente no casamento. Então, tome cuidado, né? Tome cuidado em avaliar corretamente. Tome cuidado para avaliar as frases como, não é ciúmes, é cuidado. Não é ciúmes, é zelo. Não é... Tá, mas a que ponto? Quer dizer, isso tem trazido problemas, consequências, né, no sentido de você sentir preso, né, sentir ali em posse de uma outra pessoa, a ponto de que ter que fazer coisas para agradar o outro num nível emocional muito intenso. Nós devemos fazer isso com marido e mulher, obviamente, né, mas qualquer coisinha tira o outro da linha. Né, da forma irada, por exemplo, a pessoa interpreta as situações sempre de uma forma equivocada, né? Nós temos uma ideia lá em Juízes, capítulo 9, a Bíblia fala sobre questões abusivas, daquele que se coloca para abraçar e cuidar, mas o texto fala que ele é um espinheiro. Então, na verdade, traz para cá, mas na verdade está machucando aquela pessoa, sufocando naquele relacionamento. Se você já é casado e se enxerga hoje num relacionamento abusivo, busque ajuda. Busque ajuda o mais rápido possível, tanto para você quanto para aquele que é o abusador, ou ao contrário, você está se avaliando hoje, você está vendo que o seu cuidado pelo seu marido, pela sua esposa, não é um cuidado zeloso, mas é uma possessão. Você colocou toda a razão da sua vida sobre uma pessoa que é incapaz de dar essa razão para você, e aí então você subjuga dentro de um domínio particular, possessivo, não intenso, não amoroso, ou com amor intenso, porque você quer ter segurança desse relacionamento. Lembre-se, a única segurança que temos e quem pode dar a nós é a pessoa de Cristo. E nós não temos domínio sobre pessoas, nós temos que orar para que o nosso marido, para que as nossas esposas sejam fiéis primariamente a Deus. E isso é importante, né, Luana? Exatamente. Sempre lembrar que o Senhor que cuida dos nossos relacionamentos, Ele é o Senhor sobre a nossa vida, né? Então, confiar no Senhor em todas essas situações e busque realmente ajuda se você está avaliando a sua vida e vendo que está realmente numa situação equivocada, né? Numa situação errada aí.
Sim. Luana, a última leitura do chat e aí a gente vai para o final do nosso programa. Você pode, por favor, Vamos lá, já agradeço a todos que participaram aqui. É muito bom ouvir as histórias, ler, na verdade, né? Sim. Deixa eu Qual foi o último aí que você... Comenta aí, dá tempo da gente ler ainda o seu Mércia Paiva comentário. colocou assim, sim, Daniel Santos, ela respondeu primeiro, né? Esse casal abençoado são casadinhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Daniel colocou honra e compromisso primeiro a Deus, a glórias que fazem forte. Colocaram aqui pastor Tiago vermelho. Em qual momento será? Acho que eu vou falar que eu era ciumento, será? Meu Deus. Ruth colocou, o amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece e nem suspeita mal. É a Bíblia que diz. Vera Lúcia colocou, boa noite, graça e paz. Então, eu agradeço a vocês aqui pelo tempo que vocês ficaram conosco no chat também, compartilhando. Sim, deixa eu só responder a pergunta sobre 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. Não está falando de um ciúmes bondoso, está falando de um ciúmes que gera ódio, né? O tanto que a palavra em grego para arder é zeleo, que significa estar cheio ou ferver de ciúmes, ódio, raiva, né? No sentido de... intensamente, de uma forma egoísta. Então, o amor não arde em ciúmes, quer dizer, ele não passa do limite. Porque o amor tem que ser tanto quanto os ciúmes. Lembrando que o amor do Senhor, como a gente falou no começo, ele é dosado, né? Dosado. Deus controla. O amor é intenso, os ciúmes também é intenso, desse cuidado, né? Bom, nós chegamos ao fim de mais um programa Bem Casados. Que bom que você esteve aí, bateu um papo com a gente por meio do chat, respondeu ali. Vamos ver a enquete. A última olhada aqui na enquete para ver o que deu essa enquete aqui, Luana, se foi... Né? Vamos lá, ó. Sim, 53, não 47. Ó, o não, na verdade, não existe. No começo eu estava disparado, né? Mas aí, agora... Acho que vocês começaram a compreender a conversa exatamente. Aqui. Muito obrigado pela sua participação, uma grande bênção estar aqui, esse papo gostoso, leve, bíblico, né, que é o nosso propósito com relação a isso, e você também pode continuar nos assistindo aqui, se vai ficar gravado, você pode compartilhar esse link, pode assistir outras vezes, passar aí para o Ministério de Casais da sua igreja, enfim, vai ser uma grande bênção poder seguir compartilhando, né, esse tema tão importante. Então, que bom, que Deus, né, abençoe a cada um de vocês. Sexta-feira, ao vivo, não se esqueçam, né? Às 20 horas estaremos aqui novamente. Sim, e vou te contar uma coisa, novidade aqui na IPP-TV, nós teremos aqui, né, às 21h30, é isso, né, produção? 21h30, nós teremos primeira vez aqui um filme, aqui ó, estreia do programa Cinefic, com o filme Canani, Eu Sobrevivi. Então você que depois às 21h30 vai poder participar daqui meia horinha, daqui a pouquinho vai começar um filme aqui, é uma estreia aqui na IPP-TV e você pode acompanhar também. Bom, semana que vem, sexta-feira, às 20 horas, você tem um compromisso com Luana e comigo, que é estar aqui no programa Bem Casados, compartilhando, falando aí da sua experiência, mandando as suas perguntas, isso enriquece muito o programa. Nós agradecemos a sua participação, que Deus continue fortalecendo o seu casamento, e eu queria encerrar esse programa de uma forma diferente. Eu queria encerrar orando. Algumas pessoas pediram oração no chat, e eu gostaria de orar, né, por vocês. Na verdade, eu queria pedir para minha esposa, para a Luana, orar pelas pessoas que tiveram coragem de compartilhar coisas pessoais aqui no chat, que Deus possa dar graça. Vamos orar juntos? Quero convidar você também a orar pelo seu casamento, pelo casamento das pessoas que estão aqui assistindo, por aqueles que estão em crise, por aqueles que estão bem. Por favor, Luana, você pode orar. Sim. Senhor Deus, eu te agradeço por sua bondade e amor, porque o Senhor nos permitiu ter família, e pedimos que a sua graça e misericórdia possa nos acompanhar a cada dia, que a fidelidade do Senhor, o amor zeloso possa ser fiel no nosso casamento, para que possamos realmente viver para a honra do Senhor, viver um casamento muito bom, como diz a sua palavra, que nossos casamentos possam ser fortalecidos para te honrar, para te glorificar, que vidas aqui possam entender realmente como estão vivendo e como estão caminhando, e restaurar o casamento para a glória do Senhor, que possamos depender a cada dia de Ti, do Teu amor, da Sua fidelidade, e entender também que na Sua palavra tem respostas para o nosso casamento, porque o Senhor criou, o Senhor formou,
E o Senhor tem respostas para a nossa vida de como lidar, de como agir, de como se comunicar. O perdão também, Senhor. Que casamentos aqui possam ser restaurados para a honra e glória do Senhor. Que igrejas possam ser fortalecidas por meio de famílias também, Senhor, que são fiéis a Ti e buscam a cada dia viver para Te honrar e Te glorificar. Também peço por aqueles que estão sofrendo por situações de abuso, Senhor, que a graça do Senhor possa ser sobre essa vida, trazendo para elas entendimento de quanto elas estão vivendo longe do propósito do Senhor. Mas restaure, Senhor, traga perdão, restauração para esses lares. E que mais e mais vezes igrejas possam estar preparadas para receber, para ajudar, para aconselhar, para instruir essas famílias a viverem para a glória do Senhor. Amém. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe. Você que está assistindo, Deus continue abençoando a sua vida. Um grande abraço para você. E lembrando que o casamento é muito bom. Grande abraço.